O Enneagrama, além desses 9 tipos dominantes de personalidade, que eu já disse que cada um de nós é um desses tipos, cada um desses tipos, além das características que eles têm, tem uma emoção fundamental por detrás deles. Em primeiro lugar, eles são agrupados de 3 em 3, chamados de tríades. O 8, 9 e 1, conforme a figura, vamos lá. O 8, o 9 e o 1, eles pertencem a um grupo que é chamado de instintivo. O 2, o 3 e o 4 é um outro grupo de tipos de personalidade chamado emocional ou do coração. O 5, 6 e 7, eles pertencem a um terceiro grupo chamado de grupo dos mentais. Basicamente, esses primeiros 8, 9 e 1, que são chamados de instintivos, são pessoas que fazem mais do que sentem e pensam. Esses 2, 3 e 4, que são os emocionais, são pessoas que sentem mais do que fazem ou pensam. E esse terceiro grupo, 5, 6 e 7, são pessoas que pensam mais do que fazem ou que sentem. É isso. E cada um desses 3 grupos tem uma emoção fundamental. O 8 e o 9 e 1, por trás desses 3 tipos dominantes de personalidade chamados de instintivos, eles têm a raiva. A emoção mais forte nesses caras é a raiva. No 2, 3 e 4, que são os emocionais, a emoção mais forte que eles têm por trás deles é a vergonha. E nesse terceiro grupo dos mentais, que é o 5, 6 e 7, a emoção predominante que eles têm por detrás deles é o medo. Muito bem. Poxa, mas todo mundo tem medo de alguma coisa. Ou todo mundo tem raiva de alguma coisa. Ou todo mundo tem vergonha de alguma coisa. A questão não é essa. A questão é que esses grupinhos, essa emoção fundamental, é a emoção mais forte neles. É a que pega mais. Então no 2, 3 e 4, que é a vergonha, é porque eles têm uma preocupação muito grande com a imagem deles. Então, a emoção fundamental é a vergonha. É a primeira coisa. Meter o dedo na tomada, o choque sempre é a vergonha. A primeira coisa que aparece é a vergonha. No 5, 6 e 7, a primeira coisa que aparece é o medo, a insegurança. No 8, no 9 e no 1, que são os 3 de cima, a primeira coisa que aparece é a raiva. Eles têm raiva, porque são instintivos. Além dessa emoção fundamental por trás deles, existe um vício de cada um deles. Aí já não são os grupos. Cada um dos 9 tem um vício emocional. E o que é esse vício emocional? O vício emocional é uma reação à criação da personalidade desconectada da nossa essência. Eu vou dar um exemplo muito simples. Nenhum de nós nasceu orgulhoso. Nenhum bebê nasceu orgulhoso. O orgulho ele se forma a partir de um sistema de defesa que ele cria. Ou porque ele se sente diminuído perante os outros, ou porque os pais o diminuem, ou porque ele se sente muito diferente dos outros e os outros têm regalias que ele não tem, ou porque ele sofre bullying na escola, que na escola é muito pesado, essas coisas são muito fortes na gente, né? Então, ele tem o orgulho como um sistema de defesa para essas coisas. Ele construiu uma imagem e essa imagem fica se defendendo. Mas ele não nasceu orgulhoso. Ele era um bebê, ele não nasceu orgulhoso. Mas, com o tipo de personalidade que foi criada por ele, o ego construiu aquela muralha, aquela casca, aquela máscara e criou aquela imagem e fez com que essa ruptura da sua pureza, da sua essência de criança, criou como resposta emocional, como vício emocional, a criação dessa casca, dessa máscara, o orgulho. E assim, mas o que então ele perdeu? Que desconexão é essa? A sua liberdade. Ele nasceu porque você perdeu a sua liberdade. Especificamente, nesse tipo 2 que eu estou falando, dando como exemplo, ele é daquela tríade emocional e ele tem por detrás uma emoção fundamental que é a vergonha. Mas por que é a vergonha? A vergonha é porque ele é muito carente. E como ele é muito carente, ele tem vergonha de mostrar essa carência. Ele tem vergonha de que as pessoas olhem para ele e sintam pena. E como ele perdeu a conexão com aquela sua liberdade de expressar os seus sentimentos, porque ele morre de vergonha de expressar os seus sentimentos, a personalidade criou o orgulho, que é para protegê-lo dessa vergonha. Todo aquele assédio que você teve lá na escola quando você era criança, você foi construindo uma defesa e foi perdendo a sua liberdade de se expressar. Puxa vida, eu gostaria de sair com vocês, meus amigos. Ele não vai dizer, porque as pessoas vão dizer, você está se sentindo carente? Está se sentindo sozinho? Quer companhia? Não. Eu não preciso de companhia, eu não preciso de ninguém. Vocês é que precisam de mim. É mais ou menos assim. Tudo eu exagero na hora de explicar para vocês terem uma ideia. Então, além de cada grupo ter uma emoção fundamental por trás dele,
Cada um dos 9 tipos tem um vício emocional. Nesse caso, desse tipo 2, que tem a emoção fundamental, a vergonha, ele tem um vício do orgulho. E esse orgulho nasceu porque foi rompida a conexão com a sua liberdade de expressar os seus sentimentos quando ele era mais jovem. Muito bem, estruturalmente, vamos em frente. O Eneagrama, além disso, cada tipo dominante de personalidade, cada um desses 9 pontos, ele tem influência dos vizinhos, que são chamadas asas ou alas. Como assim dos vizinhos? Vou mostrar aqui na figurinha para vocês. Então, por exemplo, eu estava falando desse tipo 2. Esse tipo 2, ele tem as suas características próprias, mas ele pode ser influenciado pelas características de um tipo 1, que é um vizinho, ou pelas características do tipo 3, que é outro vizinho. Ah, então ele deixa de ser o 2 com as suas próprias características? Não. Ele não deixa de ser quem ele é. Ele apenas vai sofrer influência mais fortemente de um desses vizinhos. Seja ele o 1 ou o 3, não os dois juntos. Normalmente o que acontece é que um deles influencia mais fortemente, mas não o descaracteriza. Apenas faz com que alguns aspectos dele mudem. Por isso que, quando eu estava falando lá no comecinho que ele é um mapa, o Eneagrama, a influência dessas asas, ou de uma dessas asas, elas fazem com que você também se movimente nesse mapa. Você não está num determinado ponto ali certinho. Hoje, você está aqui, mais para a esquerda amanhã. Por quê? Porque essas coisas também te influenciam. Então, estruturalmente, você tem também a influência dos vizinhos no Eneagrama. Nossa, mas aí começa a abrir o leque. Eu já era um tipo dominante de personalidade, um dos 9, e eu tenho características próprias. Mas se eu sofro influência dos meus vizinhos, ou mais fortemente de um dos meus vizinhos, o leque se amplia. Não é só aquilo, não é só aquilo que você lê na internet. Esses são os tipos de personalidade que você tem. Ah, descobri o meu tipo de personalidade. Não, mas existem influências aí. Além dessas influências desses vizinhos, existe também um outro estudo do Eneagrama, que são chamados variáveis instintivas, que são coisas com as quais nós já nascemos com elas. São instintos, vieram conosco. Qual é o tamanho da influência dos instintos na formação da nossa personalidade? Ninguém sabe ao certo, mas existe influência. Por isso você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito preocupada com o seu físico, com a sua saúde, preocupada com a sua segurança de dinheiro, de lugar para morar, preocupado com reservas alimentares. Por exemplo, essas pessoas, nessa última greve dos caminhoneiros, muita gente já correu ao supermercado ou correu com galões para tentar buscar combustível, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, que fulano desesperado. Eu, quando olho isso daí, eu sei que são pessoas que, a despeito de terem uma situação difícil, que ela pode precisar da gasolina, e aí é um outro aspecto, mas aquelas que fizeram, por exemplo, estoque de comida do supermercado, são pessoas que têm um instinto de autopreservação maior do que outras. Isso influencia no seu comportamento e muitas vezes supera alguns comportamentos do padrão de personalidade dela. Esse instinto de autopreservação. Ela saiu correndo para buscar coisas no supermercado porque, para ela, o mais importante é a sua autopreservação. Ué, mas para quem não é? Pois eu te pergunto, você faz check-up cada 6 meses no médico? Não. Cada 1 ano, cada 2 anos, a cada 5? Não, nunca vou no médico. É isso. Por que uma pessoa faz check-up a cada 6 meses? Porque ela tem uma preocupação que você não tem. É um instinto que você não tem como dominante. Esse instinto dela é dominante. É um instinto de autopreservação. Existe um outro instinto chamado de social. Social é da comunicação entre as pessoas. É mais ou menos assim, eu cuido de você e você cuida de mim. Assim, nós nascemos lá nas tribos, acho que eu já comentei aqui nas lives, lá nos primórdios do homem, ele começou a se agrupar porque ele viu que se ele tivesse agrupado, não só por questões de acasalamento, ele conseguia vencer os predadores. Sozinho você morria. Então vamos nos juntar para unir as nossas forças. Inclusive isso é a origem das organizações, das empresas. As empresas é a união de forças para ganhar mais dinheiro. E o homem aprendeu isso sob o ponto de vista social, é um instinto social. Eu cuido e você cuida, eu cuido e você cuida. E isso já vem lá do nosso cérebro límbico, por isso que a mãe, quando houve o desenvolvimento do nosso sistema límbico, inclusive veio dos animais, né, que cuidam dos seus filhotes, o ser humano, quando teve o desenvolvimento do sistema límbico, ele passou a cuidar
de um outro ser, não só de si mesmo. E isso foi propagado, difundido fisiologicamente, e os seres humanos adquiriram esse instinto de sociabilidade. Eu cuido de você para você cuidar de mim. E assim por diante nós vamos fazendo uma troca. É por isso que existe gente, tem um monte de amigos. Você não conhece? Está sempre cheio de gente em volta. Então tem muita gente que fala, eu tenho um monte de amigos. Eu sou muito feliz porque eu tenho um monte de amigos. Um monte de amigos é um monte de gente em volta. Ela gosta dessa troca. Isso é um instinto. Amigo mesmo são outros conceitos, etc. Mas ela gosta desse convívio social, está sempre trocando com essas pessoas. E as pessoas que estão reiteradamente, periodicamente à volta dela, fazem o mesmo. E existe um outro instinto que é chamado de sexual transmissor, que na verdade não é só sexual sob o ponto de vista de sexo. O sexual transmissor tem a ver com a relação um a um e com estímulos objetivos, debatedores, pessoas que estão sempre debatendo com outras pessoas, são estimuladas a se superarem, são estimuladas a fazer algo que as realize. Isso é um instinto. É chamado de sexual transmissor por causa do transmissor, essa questão de estímulo, de bater metas, de debater, de criar um legado para as outras pessoas. Existe muita gente assim, você sabe. Agora, é sexual também porque existe a sua capacidade de se relacionar um a um muito mais forte do que com um bando de gente ou muito mais forte do que cuidar de si mesmo. Essas pessoas, elas são muito boas em relacionamentos um a um, privativos. São pessoas muito agradáveis para você conversar. Não no meio de um monte de gente. Ela se dá muito bem. Ah, você tem um relacionamento amoroso ou uma amizade com uma pessoa desse tipo? Não, hoje eu vou conversar com fulano. Nossa, mas hoje você vai tomar um café com fulano. É legal. Por que você vai tomar um café com fulano? Porque é muito gostoso, agradável conversar com ele. Por quê? Porque essas pessoas, elas preferem essa intimidade um a um do que o público. É um instinto. Elas preferem assim. E ao mesmo tempo, elas são chamadas de transmissoras porque são pessoas que têm estímulos de superação, de experimentar a vida, de atingir os objetivos. E por isso elas deixam legado. Elas, quando debatem, elas estão propagando a informação. Transmissor. Sexual transmissor nesse sentido, de informação, de conhecimento. É um outro instinto. E isso influencia a nossa personalidade também. Não só na criação da nossa personalidade, embora a gente não saiba o quanto, mas influencia qualquer um dos 9 tipos. Então veja, a estrutura do Eneagrama é uma coisa mais profunda do que a gente está observando quando você olha na internet que as pessoas falam, veja qual é o seu tipo de personalidade. Aí descobre lá qual é o seu tipo de personalidade. Muito bem, e aí? O que eu faço com isso? É só isso? Não, não é só isso. Tem mais coisa. E ainda tem o caminho da integração e desintegração, que são essas conexões aí na estrela. Quando você caminha para um ponto, o que acontece com você? Quando você caminha para um outro ponto, o que acontece com você? Como é que ficam as suas características quando você está sob estresse ou quando você está se sentindo autoconfiante? O que acontece com você? O mapa muda. Embora você continue sendo um tipo dominante de personalidade, o mapa muda. Opa, eu não estou mais aqui, eu estou um pouquinho mais à esquerda, um pouquinho mais à direita. E ainda tem os tais instintos que estão influenciando a sua personalidade. Então você pode ser uma pessoa que tem muita preocupação com o físico, embora você tenha desenvolvido uma personalidade que você adora estar no meio de um monte de gente. Aí o que acontece? Quando a corda aperta, quando pisa no teu calo, o seu instinto fala mais alto. E a sua personalidade, fica pianinho perto do seu instinto. Existem alguns que é tão forte a personalidade que muitas vezes consegue superar o próprio instinto. Ela entra em conflito, porque o instinto quer fazer ela correr, mas a personalidade diz, não, eu não vou mostrar que tenho medo ou que tenho vergonha. É um conflito constante dentro das pessoas, e existem muitas pessoas que têm conflitos, vocês sabem disso. E o Eneagrama te mostra isso, porque você aprende sobre si mesmo e aprende como funciona essa emoção fundamental, e cada um desses 9 tem lá o tal do vício emocional. Como eu dei o exemplo, 2 ele é emocional, ele tem uma emoção fundamental que é a vergonha, e o seu vício é o orgulho. E ainda tem os 3 instintos, percebe? Por isso que o Eneagrama é um estudo apaixonante,
É preciso se aprofundar um pouquinho mais e não ficar só acima da linha d'água, porque isso aí simplesmente vai te mostrar qual é o seu tipo dominante de personalidade. E muitas vezes você faz um teste de personalidade num dia que você não está muito bem e dá um resultado diferente se você fizesse o teste de personalidade num outro dia. No meu curso de videoaulas, o objetivo é que as pessoas aprendam o suficiente para quando chegarem no fim do curso, elas descobrirem qual é o seu tipo dominante de personalidade de forma estrutural, não é aquilo que você encontra na internet. Sem tripudiar, sem descartar o que está na internet. É apenas curiosidade o que está na internet. Para você fazer alguma coisa de fato, você precisa conhecer melhor. E por isso que o slogan lá do meu curso é o Enneagrama para quem tem a mudança como opção.